Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral, vai analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed, que é comentarista do programa. A primeira notícia que o Mohamed vai analisar, que a gente vai analisar com você, é uma notícia muito previsível. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, assumiu o poder com o afastamento do governador Ibanez Rocha, que é do MDB, a vice é do PP, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Ibanez foi afastado por 90 dias, a vice assumiu. O grupo político dela já se articula para que ele sofra um pedido de impeachment, um processo de impeachment. E aí ela fica com a segunda metade do mandato, 2 anos. Não precisava de bola de cristal para adivinhar isso, né, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É lógico que isso ia acontecer e eu acho que é merecido. O Ibanez Rocha foi eleito. Eu já disse aqui no programa de ontem que Brasília é uma ficção criada. O governo do DF, o GDF, é uma ficção criada na Constituição de 88, como várias outras, para comer dinheiro, porque tudo lá é feito para roubalheira. Não tem um governador do DF que não tenha processos nas costas. O Ibanez é um bolsonarista que se mostrou além do que se imaginava, inclusive. Foi responsável direto pelos atos de omissão que aconteceram na capital. Haja vista que ele nomeia como secretário de Segurança Pública o ministro da Justiça que acaba de sair, o Anderson Torres, que nem no Brasil estava. Para mim, isso ele foi nitidamente cúmplice e responsável por tudo que aconteceu. Partiu dele, na minha opinião, a ordem para que a PM não impedisse o que aconteceu. Isso, para mim, é um crime que não tem justificativa, é um crime político. O grupo da vice-governadora está olhando a coisa com viés oportunista, mas o crime cometido por ele não tem dúvida nenhuma. Depois do episódio, ele procurou se justificar, procurou tirar essa acusação das costas dele. Assim como o Anderson Torres. Eu vou comparar, Paulo, o comportamento dele com o de um outro governador bolsonarista que agiu de uma forma exemplar, inclusive ocupando o vácuo do Ibanez, que foi o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado era aliado do Bolsonaro no primeiro turno, no segundo, e a postura política dele é de direita, só que o Ronaldo Caiado imediatamente mandou colocar as tropas da Polícia Militar de Goiás à disposição, e mandou, inclusive, para Brasília. Essa é a postura de um governador, e ele deu uma justificativa clara. Falou, as minhas posições políticas são o governo democraticamente eleito, eu sou governador de Goiás, eu não posso permitir uma coisa dessa. Quer dizer, essa deveria ter sido a postura do Ibanez. O Ibanez Rocha poderia ter impedido os atos. No momento em que você tem toda a polícia, tem inteligência. No momento que a polícia viu as pessoas se dirigindo do quartel em direção à Praça dos Três Poderes e os ônibus chegando, era só ele posicionar as tropas e entrar em contato com o batalhão de guarda de Brasília para que o exército fechasse a outra zona, que é a parte de trás da praça, que foi por onde eles chegaram. A gente já explicou ontem aqui, o batalhão de guarda é o batalhão que, inclusive, a qual pertencem os Dragões da Independência, aqueles soldados com aquele uniforme bonito do tempo do Império, que guardam o prédio da presidência, tanto o Palácio do Planalto quanto o Palácio da Alvorada. Existe o dispositivo militar para ser acionado, militar e policial para ser acionado. Ele não acionou. Foi deliberado. Ou ele é absolutamente incompetente, Paulo. E tem um detalhe. Quem conhece Brasília, eu vou a Brasília constantemente, sabe que a Polícia Militar do Distrito Federal é uma das mais atuantes e eficazes do Brasil. Não tem justificativa. Como é que você pega uma das melhores polícias militares... É a melhor remunerada. Não, e a mais bem equipada. Treinada Como é que também. Você pode pegar uma polícia militar que é elite no Brasil e acontece tudo isso? Os policiais tirando selfie? Isso foi documentado. Aí tem um aspecto interessante também para ser analisado quanto ao comando.
Porque enquanto o comando ficou com Anderson Torres e Ibanez Rocha, foi o tumulto. A partir do momento em que o presidente Lula de Araraquara editou a intervenção no Distrito Federal por decreto, decretou na segurança, e o comando passou para o Capelli, na hora eles entraram em ação. E entraram com muita competência. O que mostra que foi comando. Veio de cima. Não foram os comandantes Polícia Militar. Foi o comando, a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado. Então, a responsabilidade... Embora alguns policiais militares tenham confraternizado com os invasores. Para mim, ficou evidente que a responsabilidade do secretário de Segurança Pública, do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, último ministro da Justiça do Bolsonaro, e do Ibanez Rocha, a responsabilidade está caracterizada. Tem que sofrer impeachment e tem que ser punido. A pauta seguinte é para a gente fazer uma avaliação política de 3 atuações. As notícias de bastidores dão conta de que o presidente Lula está muito insatisfeito com o ministro da Defesa, José Múcio, nesse episódio, com o ministro da Justiça, o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, e a maioria dos comentaristas entende que quem tomou as decisões que dissolveram praticamente essas manifestações e que mostrou firmeza foi o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que não só afastou o governador, ele foi mais além do que o decreto do Lula. O decreto do Lula decretou intervenção na área de segurança pública. Determinou só essa intervenção. Foi idêntica do Rio de Janeiro. Exatamente. No tempo do Temer. E o Alexandre de Moraes afastou o governador por 90 dias. E depois, a desmobilização dos quartéis, porque dos quartéis se partiu, do quartel principalmente de Brasília, se partiu para isso, né? Aparentemente foi uma etapa seguinte da estratégia. Aqui é importante a gente registrar que na Baixada Santista foi desmobilizada ontem a concentração, o acampamento em Praia Grande, em São Vicente, no 2º BIL, e hoje também não tem mais ninguém na frente do Forte dos Andradas, em Guarujá. Ainda permaneciam ontem, hoje já não estão mais. A determinação judicial dava um prazo de 24 horas, né? Vamos analisar os 3. O Zé Múcio, se você lembrar, quando o nome dele foi anunciado, eu disse aqui, o Lula estava optando por colocar um cara subserviente... Contemporizador, né? Excessivamente contemporizador. Subserviente sem autoridade. Isso é um risco. Você não pode fazer isso. O ministro da Defesa tem que ser civil. Qualquer país do mundo civilizado, ele é um civil. Muita gente fala do Colin Powell. Colin Powell, que é um general americano, jamais foi secretário de defesa. Ele era secretário de Estado, ou seja, era ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos e não ministro da Defesa. Isso é uma questão de simbólica, de demonstrar que o comandante das Forças Armadas é o presidente da República, um civil. E eu já expliquei aqui. Os comandantes das 3 forças são oficiais da reserva, não são oficiais da ativa. Eles vão para a reserva no momento que eles são nomeados comandantes. Então, essa história de a ativa é operacional. Agora, o Zé Múcio é subserviente, não tem autoridade nenhuma e eu acho que não é esse o papel de um ministro da Defesa. Agora, contemporizar é uma coisa, ser subserviente é outra bem diferente. A demonstração dele de atitudes, inclusive em conflito com o Flávio Dino, porque são os 2 pontos, na minha opinião, conflitantes. Eu não gosto de nenhum dos 2, eu sou contra as 2 nomeações. Flávio Dino tem objetivos políticos claros, porque ele quer se colocar para competir com o Haddad para daqui a 4 anos. Isso é um risco, eu falei aqui, para ser ministro, você tem que tomar muito cuidado com o cara que tem uma agenda política própria. Mas o Flávio Dino poderia ter atuado, porque ele poderia ter acionado o Batalhão de Guarda de Brasília, como eu falei, que foi acionado depois. E quando os comandantes militares, com toda razão, diziam que não podiam tirar as pessoas da frente do quartel, isso é uma meia verdade. Eles têm razão de que eles não podem fazer isso, mas a polícia do Exército,
com uma justificativa de que estavam atrapalhando o funcionamento dos quartéis, poderia atuar. A Polícia do Exército não é só para prender soldado que está bebendo em bar. Muita gente confunde a atuação da Polícia do Exército. A Polícia do Exército, tanto que na ditadura, se usaram as 3 polícias militares, a da Aeronáutica, a Polícia do Exército e aquela que era conhecida aqui em Santos como Polícia do Seco. Marítima. A Polícia do Seco era a Polícia Naval, a Polícia Naval da Marinha. Ela era terrível. Agora, se a ditadura usou as suas polícias militares na época da ditadura e o fez dentro da lei, é lógico que ele também podia ser acionado, mas você tem que ter um ministro da Defesa minimamente competente. O Múcio foi uma péssima escolha, como tantas com o Lula, que começou muito ruim na nomeação de alguns ministérios. O Flávio Dino tem uma postura muito boquirrota, ele fala demais, ele é agressivo demais nas colocações dele, e a gente não está nesse momento. Paulo, eu estou batendo numa tecla muito simples. Se a gente continuar com o revanchismo, ou seja, o lado de lá continuar com o mesmo discurso do lado de cá, a gente não vai conseguir andar para frente. Não vai. O Lula tem que parar de ficar o tempo todo colocando a situação de nós somos o bom, o bem e eles são o mal. Não é. Por exemplo, não adianta a Janja chegar, entrar no Palácio da Alvorada e dizer, olha, está tudo destruído, dilapidaram o patrimônio, ele foi embora e deixou isso aqui terra arrasada. Tá bom, explica primeiro, cadê, o que estava nos 11 caminhões que o Lula tirou na mudança dele? Por quê? O Palácio da Alvorada, todos os móveis são públicos. Os presentes que ele ganhou acima de R$100 não são dele, são patrimônio público. 11 caminhões de mudança num local onde você só tem que levar a roupa do corpo? O que tinha nos 11 caminhões? Não dá para fazer 11 caminhões com terno Armani. Até hoje ninguém explicou isso. Ninguém explicou o que tinha naqueles 11 caminhões. Nenhum presidente da República se mudou com um comboio tão grande de caminhões de mudança. Então vamos começar a colocar o seguinte, quando o meu está sujo, eu não posso ficar falando do outro. É a hora de contemporizar. E isso eu não estou vendo. E com o Flávio Dino, a gente não vai ver mesmo. A nomeação do Capelli para interventor, muita gente questiona, colocou um cara do Maranhão que trabalhou com ele, mas ele é um cara competente, ele é um cara estratégico dentro formado em comunicação, dele. Exatamente. Né? É um cara estratégico. O que se pode questionar é que ele não tem conhecimento da área, não é um cara da área. Mas o Temer também errou quando fez a mesma intervenção no Rio de Janeiro, nomeou um general. O general não sabe fazer segurança pública, não é atribuição deles, eles mesmos dizem isso. Então, na verdade, os dois falharam, com condutas completamente opostas. Mas Xandão deu um show. Alexandre de Moraes deu um show. Não cometeu abuso de autoridade. Ele atuou de uma forma completamente diferente, Paulo, do que a gente tem criticado que ele tem atuado até agora. Alexandre de Moraes foi cirúrgico. Afastou o governador do DF, que notadamente tinha a responsabilidade direta nos fatos, por omissão. Quem acionou o Supremo nesse caso? Eu acho que foi o mesmo pedido que pedia... Foi a PGR? Foi, eu acho que foi a PGR que pediu. Mas ele foi cirúrgico. E quando ele mandou desocupar a frente dos quartéis, acabou. Ele deu até legitimidade, por isso que eu falo. Na hora, o Alexandre de Moraes deu legitimidade para a Polícia do Exército atuar, tirando as pessoas da frente do quartel. Então, olhem bem como a gente tem uma postura diferente. O que você espera do presidente da República, que se vê diante de duas péssimas escolhas que ele fez, no primeiro momento de crise, o Flávio Dino e o Zé Múcio, o Alexandre de Moraes, revertendo tudo que ele estava fazendo até agora, foi cirúrgico na medida certa. Agiu de forma eficaz, rápida e resolveu o problema. Isso, para mim, é digno de aplauso e pode mostrar uma mudança de comportamento do Alexandre de Moraes, porque dessa vez ele foi preciso, ele acabou com a festa em 24 horas.
Depois do intervalo, a gente analisa uma entrevista do general Santos Cruz, em que ele diz que o presidente Jair Bolsonaro foi omisso e se refere a uma usina de fake news, de desinformação, de notícias falsas, que manteve a mobilização na frente dos quartéis. Depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias junto com você, telespectadora, com você, telespectador. Mohamed, o general Santos Cruz, dissidente do governo Bolsonaro, ele deu uma entrevista muito dura ontem, se referindo à responsabilidade do ex-presidente nesses fatos de domingo pela omissão, pelo silêncio nesses 2 meses e 10 dias, né, agora, desde a eleição do segundo turno, e também ele se referiu a uma usina de desinformação, de notícias falsas, de fake news, que manteve a mobilização dessas pessoas na frente dos quartéis. É uma usina de desinformação que a gente já analisou em outras oportunidades aqui no Opinião. Paulo, o Santos Cruz é um militar que tem, embora chamado pelos filhos do Bolsonaro, pelos 3 débeis mentais de traidor, que não tem representatividade, muito pelo contrário, ele é respeitadíssimo nas Forças Armadas, muito mais que Heleno, muito mais que os milicos que estavam em volta do Bolsonaro. O Santos Cruz é um general muito respeitado, extremamente competente e que apoiava o Bolsonaro, mas se revoltou, se rebelou contra a postura do Bolsonaro, principalmente quando ele começa a usar e manipular as Forças Armadas. A gente já falou aqui da postura do comando do Exército quando não puniu o Pazuello. O Bolsonaro queria esticar a corda e o Exército, não, o alto comando não caiu na dele. O Santos Cruz é uma pessoa que eu admiro porque ele não tem apego a cargo. Você vê que ele rompe com o governo imediatamente, ele é extremamente competente, estudem a carreira dele antes de falar bobagem, que os bolsonaristas fazem direto. Ele foi muito contundente na entrevista dele com o Datena, na Bandeirantes, muito contundente, porque ele responsabilizou diretamente, a gente já tinha analisado aqui, o silêncio do Bolsonaro era um incentivo a tudo que estava acontecendo. O comportamento do Bolsonaro era típico de quem estava satisfeito com o que estava acontecendo. E ontem o Bolsonaro deve ter dado risada, porque era o que ele queria. O problema é que sem sentido, porque sem apoio institucional, lógico que esse movimento estava fadado a ser o que foi, um ato de delinquência, ponto final. É diferente, muita gente colocou essa comparação, eu acho que foi muito infeliz. De 67 a 73, onde a gente tem a luta armada no Brasil, nós tínhamos atos ilegais. O que eles faziam era ilegal, aos olhos do sistema jurídico vigente na época. A história lhes deu o papel de heróis, de resistência democrática. E até nem era, porque eles queriam uma ditadura de esquerda. Mas é uma forma de se ver a coisa, porque havia um regime de força imposto em 64, que não cumpre o seu papel de convocar eleições em 65, por isso nasce o movimento da luta armada, porque a ditadura não começa, o golpe em 64 é em 65, quando ele não cumpre o compromisso que o Castelo Branco assumiu, quando jurou na posse dele como presidente de convocar as eleições e gerenciar, controlar as eleições de 65, aí sim começa a ditadura militar, porque foi quando eles viram que o poder era bom. E aí nasce a luta armada. Hoje é o contrário. Você tem um governo democraticamente eleito e um grupo de pessoas na porta de quartel pedindo golpe militar. Isso não tem sentido. Isso é achar que a democracia é um regime falso. Mas tudo baseado no quê? Paulo deu um exemplo daquelas velhinhas que estavam lá no movimento, elas cometeram crime? Cometeram, mas elas tinham total ciência de que estavam agindo em defesa do país, elas acreditavam naquilo. Tem umas posturas, eu tô vendo postagens, e o mais engraçado, Paulo, eu vou fazer uma observação aqui, quando você olha
Instagram do cara que não paga ninguém e arruma um monte de firma laranja na vida dele. A vida dele é arrumando laranja e fazendo rolo. E um outro que é milionário e que não paga ninguém, deixou um monte de gente falando sozinho na construção civil, os caras postando elogios ao movimento, chamando Lula de ladrão. Mas o que eles são? É uma coisa que a hipocrisia no Brasil é um negócio assim absurdo. E esse tipo de gente criou uma bolha de informação em que eles dizem não assista, não leia jornal, não assista TV e a informação fica rodando internamente nessa bolha. Nós temos amigos com a qual nós não conseguimos mais almoçar, nós não conseguimos mais conversar, porque eles estão vivendo num mundo irreal. Eles acreditam em coisas que a gente fica espantado, porque são profissionais bem-sucedidos, pessoas inteligentes, que perderam a noção, o vínculo com a realidade. Essa bolha, ela que eles chamam de usina de fake news, era chamada de gabinete do ódio, mas essa bolha de informações, ela é terrível, ela cria fantasias como elas fossem reais. E o grande problema... a gente não pode deixar de caracterizar o que aconteceu em Brasília como crime, mas estas pessoas estão num grau de manipulação que eu nunca vi. Eu nunca vi nesse país. Tudo aquilo que a gente fala da internet, de ter dado voz aos idiotas, de ter transformado as pessoas em juízes, não se compara ao que está acontecendo nesta bolha que deve estar aproximadamente chegando aí em 15% da população brasileira que está vivendo dentro dela. Isso é muito perigoso, porque eles são facilmente manipulados. Você cria mentiras que viram verdade absoluta, imediata. Para eles. Para eles, é uma coisa absurda. E com a conivência de gente, e aí tem um elogio e a constatação de uma vergonha. O elogio às Forças Armadas, que não entraram no jogo. Não entraram no jogo. Não importa se o cara é bolsonarista ou não, ou ele é um democrata. As Forças Armadas não entraram no jogo. E a vergonha é que existem ainda líderes de igrejas evangélicas que continuam trabalhando o mesmo discurso, porque eles também são manipuladores, mentirosos e colocam os seus fiéis dentro destas bolhas. Basta ver que uma das visitas recebidas pelo Bolsonaro em Miami, em Orlando, foi de Silas Malafaia, o sem vergonha mor das igrejas evangélicas. Desculpem, o vice sem vergonha mor das igrejas evangélicas, porque do Edir Macedo ninguém ganha. O presidente Lula fez uma reunião com ministros do Supremo, mas principalmente com governadores de todo o Brasil ontem. Uma expressão que é importante a gente destacar é a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que se posicionou ontem claramente contra os atentados, inclusive fazendo uma profissão de fé no fortalecimento da democracia. Vamos acompanhar. O Brasil, que hoje conta com um sistema de educação gratuito, no ensino básico, fundamental, no ensino médio, no ensino superior, que conta com um sistema único de saúde, universal, gratuito, um país que construiu uma rede de proteção social que alcança tantos brasileiros, um país que tem um potencial enorme para o crescimento e que construiu, a duras penas, a sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. Não é surpreendente, não é, essa declaração do governador de São Paulo e nem a participação dele nessa reunião, porque, em princípio, ele não iria, mas acabou indo e tendo essa participação muito clara, muito definida. Para mim, o Tarcísio foi a estrela da reunião. Foi o governador que foi decisivo. Aí o que mostrou acertado, eu não sei se ele foi orientado por alguém a não ir, mas ele tomou a decisão correta, ele está presente e acabou tendo protagonismo. A gente tem falado aqui
desde que ele disse que não era bolsonarista raiz e que ele se recusou a transformar São Paulo, o governo de São Paulo, em refúgio de bolsonaristas, Tarcísio tem colocado, tem demonstrado que vai ser a grande liderança política em 2028, em 2026. Escrevam o que eu estou falando. Pode até ser que ele saia à reeleição, porque ele é um cara muito novo. Eu acho que ele é mais novo que eu, acho. Mas se ele continuar com esta postura que ele tem adotado, o Tarcísio é a grande liderança política desse país. E eu não falo da direita, a direita quer se apropriar dele. Isso não é o Tarcísio. Gente, o Tarcísio foi o superintendente do DENIT no governo Dilma. Tarcísio é um cara que tem uma luz própria que vai levá-lo a algum ponto que a gente não sabe ainda se vai ser ele, por exemplo, o nome de centro daqui a 4 anos. Fizemos muitas críticas ao fato de que ele veio a São Paulo de forma oportunista, mas ele conseguiu, e a gente tem que reconhecer isso, dar a volta, se adaptar, imprimir a identidade dele e não se permitir ser boneco de um grupo de malucos. Isso, para mim, mostra que ele tem condições totais de daqui a 4 anos ser uma grande liderança. Se for inteligente, inclusive, saia governador na reeleição para vir com tudo em 2030. Eu tenho certeza que a gente está assistindo o nascimento de uma nova liderança. E mais, não vai ser a liderança da direita, Paulo. Ideologicamente, Tarcísio não está no mesmo espectro de um Ronaldo Caiado. Ele está num espectro de centro-direita. E isso faz com que ele possa ser o nome que tanto se busca no país de terceira via. Ele pode ser o cara que aglutina o centro em torno dele. Eu acho que os primeiros passos ele está dando sem titubear. Vamos ver se ele vai continuar nessa toada. Ele é um geminiano de 1975, ele tem 47 anos, o Tarcísio. Então, ele tem uma carreira política brilhante pela frente. Eu acho que o Tarcísio é provavelmente a nova grande liderança política desse país. A gente está tão carente de lideranças políticas, eu acho que se ele fizer em São Paulo um governo com esses passos que ele tem dado inicialmente, Tarcísio de Freitas é a grande liderança de centro do Brasil para 2026. Mohamed, ainda nesse bloco, finalizando esse assunto, o governo brasileiro atuou para esvaziar um pouquinho uma reunião que seria feita, vai ser feita de emergência, amanhã, da Organização dos Estados Americanos em relação à situação política no Brasil. Seria uma reunião em Washington, de todos os chanceleres, vai ser apenas de embaixadores, não vai ser de chanceleres, embaixadores, provavelmente a maioria deles nos Estados Unidos, e não vai ter uma resolução também, que teria uma resolução. Por que o governo brasileiro atuou para esvaziar isso? Primeiro, para que diminuir o protagonismo dos autores desses atos de domingo. E segundo, para transmitir uma imagem de democracia consolidada, não ameaçada por esses atos. Na verdade, o Lula sabe, Paulo, que os passos que ele der agora vão refletir na questão econômica. Ele tem 3 meses para colocar a economia no chão. 3 meses. Para colocar a economia no chão, quando eu falo, muito sólida, com bases. Acabar com esse medo do mercado, com essas notícias de especuladores que ficam em cima do que ele vai fazer ou não com a Petrobras, com as estatais. E o Lula sabe que ele precisa passar uma mensagem para os organismos internacionais para que eles comecem a emitir notícias positivas sobre o Brasil. Estamos falando de Banco Mundial e FMI principalmente. O FMI não quer dizer que nós vamos pedir dinheiro para o FMI, mas quando o FMI avalia uma economia, avalia um governo, isso se reflete por todos os índices de confiabilidade. O Lula sabe que se a OEA baixar uma resolução
considerando que a situação política brasileira está ameaçada, isso vai corroer todos os índices de confiabilidade da economia brasileira. E é tudo que ele não precisa. A atuação foi rápida, eficaz e muito bem montada. Vejam bem o que ele fez. Vocês podem achar que isso é bobagem. O Lula conseguiu, em algumas horas, acionar o Ministério das Relações Exteriores para mudar a forma de convocação da reunião, Paulo. Foi isso que aconteceu. Era uma reunião de chanceleres. E o chanceler brasileiro conseguiu convencer a OEA a fazer uma reunião de embaixadores. Ou seja, você cai o grau de importância da reunião, e aí ela não pode emitir nenhum tipo de resolução, porque os embaixadores não têm competência para isso. Foi uma ação muito rápida. Já mostrou que nas relações exteriores a escolha do Lula foi acertada. Colocou um diplomata de carreira, extremamente competente, e que conhece os meandros desses organismos internacionais. Era preciso fazer isso. A Operação Abafa do Brasil deu certo. Foi isso que ele fez, uma Operação Abafa, e conduzida de forma muito competente pelo ministro das Relações Exteriores. No próximo bloco, vamos analisar as mudanças anunciadas na semana passada na Prefeitura de Santos, gestão. O prefeito de Santos esteve ontem aqui, a gente não chegou a abordar com muita profundidade esse tema, mas são mudanças importantes na gestão da Prefeitura de Santos. Depois do intervalo, fica com a gente que a gente volta rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira. E agora a gente vai tratar de questão do litoral específica. A Prefeitura de Santos deu uma reformulada na gestão. É interessante que um dos fatores dessa reformulação é a eleição do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa como deputado federal. Ele levou com ele para chefe de gabinete o secretário de governo do prefeito Rogério Santos, o Flávio Jordão, e quem assumiu essa secretaria foi o secretário de Planejamento, Fábio Ferraz, que é desse núcleo mais próximo desse grupo político, Paulo Alexandre, Rogério Santos, Flávio Jordão. Paulo, vamos lembrar o que foi o governo do Paulo Alexandre durante 8 anos. Ele era baseado em 3 pessoas: Fábio Ferraz, Flávio Jordão e Rogério Santos. Flávio Jordão e Fábio Ferraz ligados ao Paulo desde sempre. O Rogério vindo do Ney Serra, em Cubatão, para o Paulo Barbosa pai, e aí acabou tendo protagonismo na campanha do Paulo para prefeito, primeiro mandato. Rogério era o secretário de governo, porque tinha toda aquela experiência de Cubatão. Flávio Jordão na comunicação e o Fábio Ferraz no planejamento. O Fábio... Na saúde, né? Não, o Fábio teve planejamento. Depois ele teve um protagonismo enorme na Secretaria de Saúde, porque pegou a pandemia e teve um comportamento exemplar. Cansamos de falar aqui, melhor secretário de Saúde de Santos da história da cidade depois de Davi Capistrano. O Flávio Jordão sempre foi o cara de articulação. Quando o Rogério é guindado à condição, ungido candidato do grupo à prefeitura, à sucessão do Paulo, Flávio Jordão vai. Primeiro eles saem para fazer a campanha, depois quando eles voltam, ele vai para a Secretaria de Governo e o Fábio fica no planejamento de novo, porque não queria mais a saúde. Realmente, a Secretaria de Saúde ela mata o seu titular em 4 anos. A substituição, com a ida do Paulo para a Câmara, era lógico que um dos dois iria com ele. Ou o Fábio Ferraz ou o Flávio Jordão. Um dos dois iria com ele. Eu acho que foi mais uma questão de familiar, de qual estava disponível para ir, que acabou provocando a ida do Flávio Jordão. Porque os dois têm mais ou menos o mesmo peso
em relação ao Paulo, de intimidade, de conhecimento do trabalho dele, do que ele quer, dos objetivos políticos. Então, a ida do Fábio Ferraz para a Secretaria de Governo era mais do que óbvia. Um dos dois continuaria ocupando essa posição. O Fábio, mas o Rogério ontem, no programa, mostrou algumas características de afirmação de identidade que eu achei muito curiosas. Primeiro, ele fala muito eu. Ele não falava eu, ele falava sempre nós. Isso mudou. Eu cobrei dele essa afirmação de identidade há 2 meses atrás, numa conversa pessoal. E eu acho que ele caminha para isso. Qual o objetivo? Não se sabe. A gente sabe que a sucessão de 2024 já começou. Tem muita gente achando que é mais do que é e se colocando como pré-candidato. Isso não existe. É gente que acha que é mais do que é. Você dá cargo, você coloca a pessoa numa condição que ela não esperava, ela começa a achar que é mais do que é. Não vamos ficar aqui citando nomes. Mas, hoje, o candidato à reeleição chama-se Rogério Santos. É muito difícil você enxergar, Paulo, que o Flávio Jordão, indo para Brasília, ou que o Fábio Ferraz, na Secretaria de Governo, se tornem problemas ou pedras no caminho do Rogério para a reeleição. Eu não acredito por quê? Porque não é da estirpe deles. Eu sei que eu sou suspeito e todo mundo fala isso porque eu tenho uma amizade muito grande com eles e tenho uma admiração pessoal que está acima da amizade. O Flávio Jordão e o Fábio Ferraz são absolutamente leais ao Paulo Alexandre e o Rogério herda esta lealdade. Eles não sabotariam o governo, ao contrário de algumas pessoas no entorno dele. Monstros criados pelo próprio Paulo Alexandre, quando o Paulo quer mostrar poder. E aí ele saca aquela figura inexpressiva para um cargo que não tem sentido e nem é não está na natureza daquela pessoa ser liderança política. E não vai ser. Eu acho que a gente caminha, ele mudou a forma de gestão. Ele pega secretarias, deixam de ser secretarias para estar dentro do guarda-chuva da Secretaria de Governo. Então, o Fábio Ferraz assume numa continuação ao que o próprio Flávio Jordão já era, um super secretário. E olha que curioso, né? Vamos colocar só uma comparação com o governo federal, Paulo. Há tempos que a gente vê o ministro da Fazenda sendo o superministro. Quando, na verdade, primeiro governo Lula, o superministro era o chefe da Casa Civil, José Dirceu. Depois do Zé Dirceu, aí sim o Palocci assume esta posição. Mas é a verdade isso. A Secretaria de Governo é a versão, porque o chefe de gabinete de um prefeito é cargo comissionado, ele não é secretário. O secretário de governo ocupa exatamente, desempenha o mesmo papel que na esfera federal faz o ministro-chefe da Casa Civil. E que no governo do estadual é o chefe da Casa Civil do governo do estado. O secretário de governo. Portanto, o Fábio Ferraz ocupa neste momento esta atribuição, podendo ser o supersecretário, no lugar certo. Por quê? Porque é lá que você faz todos os planos de governo, que você executa as políticas públicas. E eu acho que é a pessoa certa no lugar certo. Então, eu acredito que esta mudança que o Rogério fez, que também foi muito simples, para não ser contestada e não dar muito trabalho, foi absolutamente correta. Ele substitui um pelo outro, ou seja, não perde no quesito lealdade, não perde no quesito proximidade, não perde no quesito articulação, mas nesse caso ganha neste sentido de efetividade. O Flávio Jordão é político demais, mais que o Fábio. O Fábio é planejador, o Fábio é estrategista. E eu acho que aí, pro Rogério, são 2 anos de governo daqui para frente diferentes do que foram os 2 primeiros anos. Mohamed, para terminar o programa de hoje, existe uma curiosidade muito grande
do nosso telespectador, da nossa telespectadora, é uma curiosidade do país todo, sobre o que pode acontecer com os invasores de domingo em Brasília. Hoje começaram a ser divulgadas as identidades de alguns invasores. Tem gente daqui da Baixada Santista, tem o ex-vereador de Guarujá, Alexandre China, tem o empresário do setor de moda de Mongaguá, Tiago Duarte, e vão aparecer outros, né? Muitas dessas pessoas têm posses para arcar com os prejuízos que foram provocados para a União. Elas vão responder por isso? Vão, eu tenho certeza que devem responder por isso, sem dúvida nenhuma, e acho que vão sim. Foi uma coisa tão insana, tão irresponsável, que fizeram com o quadro do Di Cavalcanti, o relógio de Dom João VI, sabe? São coisas que não tem justificativa. Não tem, isso não tem nada a ver com revolta, isso não tem a ver com questões políticas, isso tem a ver com selvageria, com desrespeito à democracia. Eu não posso aceitar que essas pessoas fiquem impunes. Eles têm que responder criminalmente e têm que indenizar o patrimônio público. Agora, tem um aspecto interessante também, porque, embora a invasão seja uma ação coletiva, o dolo é individual, não é? Sim, o dolo é individual, porque você decide se você quer ou não fazer aquilo. Você não foi empurrado, não foi uma horda. Imagine uma cena de pessoas numa manifestação em que essa turba avança derrubando os gradis e tal e invade um lugar. Você pode alegar a falta de dolo porque eu estava me manifestando e eu fui empurrado, porque não, nesse caso não. As pessoas se dirigiram para lá com a firme intenção de invadir. Você não nota por parte de nenhum deles o movimento de recuar, o movimento de pensar se vai entrar ou não. Não, eles foram com o firme propósito de invadir os prédios do Congresso, do Supremo e o Palácio do Planalto. Para mim, não há como. Então, você não tem dolo coletivo, Paulo. Na verdade, é dolo individual. Cada um tomou a decisão de invadir porque quis. Se foi influenciado por redes sociais, por fake news, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A partir do momento que eu tomo a decisão de invadir, eu respondo com o dolo eventual. Por quê? A situação é o contrário. Se você tivesse a impossibilidade de reação, você estaria para menos do culposo. Eu fui empurrado para aquilo, mas não foi o caso. Eles foram com a firme determinação de invadir. Mas ainda assim há diferença nas ações individuais. Sim, porque o cara que todos fez, invadiram. o cara Alguns que defecou na sala do Alexandre cometeu um crime diferente de quem danificou o quadro do Di Cavalcanti, aquela mulher que estava quebrando aquela mesa central que tem algumas relíquias no Congresso. Tudo isso, cada um vai responder pelas suas atividades, porque o mais incrível é que eles documentaram os crimes que estavam cometendo. Eles mesmos documentaram os crimes que estavam cometendo. Agora, essa bolha de fake news absurda. Não, isso a Globo não mostra, porque tinham petistas infiltrados. Os mesmos sites e perfis que tinham divulgado 5 minutos antes, olha o que nós estamos fazendo, tal. Porra, como aí atribui a culpa a outro? Fica uma coisa clara para mim. Bolsonarista é covarde. Bolsonarista é covarde. Bolsonarista é bundão. Bolsonarista não assume o que faz. Ele apronta e joga a culpa nos outros. Aí ele diz que foi petista, que foi comunista. Eles são covardes. E ainda tem um outro aspecto interessante também para elucidar, que é a participação do financiador. O financiador pode dizer assim, não, eu financei o ônibus para ir para lá, mas eu não imaginava que ia ter invasão. Não, isso não existe. Ele fez para isso. Foi uma coisa planejada. A gente sabe que vem coisas, como, por exemplo, quando fecharam as estradas, toda a base de apoio logístico para aquele pessoal era na frente de uma loja da Havan, no sul do país. Todas as lojas da Havan são à beira de estrada. Todas elas se transformaram em centros de apoio de logística. É muita coincidência, né? Dos bloqueios. A gente sabe quem é dos bloqueios. A gente sabe quem é o velho da van. Então, eu acho que a responsabilidade dele é uma coisa dedutível. Você imagina que mineradores ilegais e garimpeiros, né, e madeireiros também,
ilegais sem dúvida podem nenhuma. ter participado? O Lula já anunciou o Ney do ouro, Ney do minério, né, alguma coisa assim. É um cara que é um bandidaço no norte do país, bandidaço, e que no governo Bolsonaro era o cara. Esse cara está apavorado. O Lula deu nominalmente o nome dele e falou que esse cara acabou. Porque ele é que tem aquele esquema de compra de mercúrio para usar para mineração. E o mercúrio é o veneno que está comendo áreas extensas na Amazônia, sem necessidade nenhuma. Você tem técnicas hoje. O Brasil vive na idade da pedra na mineração. Eu vou fazer um convite ao telespectador. Entre no Google e veja como é que é extraído ouro em Angola. Como é extraído diamante em Angola. Estou falando de Angola. Eu não estou falando da França, eu não estou falando da Alemanha. Eu estou falando de Angola. E compare com a mineração de ouro ilegal na Amazônia. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, agradecendo a participação da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.